Eu vou apenas cumprimentar a igreja porque nós temos esse costume, mas na verdade a paz já está pairando neste lugar nessa noite. Talvez você entrou aqui perguntando para Deus se Ele está te vendo, perguntando para Deus se Ele tem realmente um propósito na sua vida. Talvez você veio aqui nesse culto nessa noite pensando assim: vai ser mais um culto como o outro qualquer. Eu vou entrar, vou esperar da hora de terminar e vou sair. Mas nessa noite Deus tem algo reservado para você, porque é Deus que está no controle. Deus não precisa da força do homem, Deus não precisa dos recursos do homem. Mas nessa noite tem vidas aqui que Deus quer revestir, que Deus quer despertar novamente. Sabe quando você andava revestido, sabe? Sabe quando você abria a sua boca e não temia ninguém? Sabe quando você não olhava para os lados, entrava em oração, começava a falar com Deus e logo sentia a presença do Espírito Santo? Um simples hino já tocava o seu coração, você já começava a chorar. Um simples versículo que era lido, o seu coração já começava a se derreter na presença de Deus. Apenas de entrar na igreja você já sentia um calor, você já sentia algo diferente. Apenas de se misturar e de estar junto com o crente, você já sentia algo diferente. Agora não, parece que vem palavra, vem pregador de fora, vem irmão de longe, vem irmã de longe, vem o irmão que era ex isso, ex aquilo, e parece que não muda, parece que a palavra não está penetrando. Mas nessa noite há uma espada de fogo aqui, e eu quero te dizer, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela está agora entrando dentro de você, está ressuscitando e está renovando as promessas que o teu Deus te fez. Shobai, estomandai, candarai, soubefaço inerrévia. Quando o pastor Edinaldo me pediu para que estivesse dirigindo uma campanha, logo o Senhor me deu um tema. Abacuque 3:2. Veio um pregador, primeiro, expressou aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Veio o segundo e sucessivamente. Mas eu quero dizer que Deus é soberano. Deus me deu esse versículo porque Deus tem um propósito nesse versículo. Talvez poucos entendeu, mas nessa noite eu quero trazer para você algo da parte do Senhor, para que você saia daqui com a sua alma saciada. Amados, antes de entrar na palavra que o Senhor me deu, Abacuque 3:2 diz, todos, Abacuque 3:2. Diz assim: ouvi, ó Senhor, a tua obra e temi. Aviva, ó Senhor, vou repetir, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Sabe o que Abacuque estava dizendo aqui? Deus, torna a trazer salvação. Deus, torna a trazer livramento. Porque naquele tempo o povo de Israel estava em rebeldia, tinha virado as costas para Deus, e uma grande e terrível destruição vinha por consequência do pecado e da dureza do coração do povo de Israel. Mas Abacuque estava com saudade quando Deus agia. Abacuque estava desejando a ação de Deus, o agir de Deus, desde lá dos seus pais, desde quando Deus tirou o seu povo da terra do Egito. Quantos livramentos Deus deu ao seu povo,
Quando Deus agia, irmãos, coisas espantosas aconteciam. Quando Deus agia, coisas grandiosas aconteciam. As nações ficavam sabendo da grandeza do agir de Deus. As nações ficavam sabendo da grandeza do livramento de Deus. O povo de Israel era temido. O povo de Israel era admirado. O povo de Israel era temido porque Deus era por eles. Porque Deus agia na vida deles. Porque Deus agia nos caminhos deles. Porque Deus estava com eles. Eu quero que Deus volte a agir nas nossas vidas, irmãos. Deus, não é o homem, não é as pretensões, os pretensiosos, não é os que autoconfiam em si próprio, mas é Deus. Saudade de quando Deus agia. Saudade de quando Deus tinha liberdade na igreja. Saudade quando os dons eram exercitados. Saudade, saudade. Oh, tempo bom. Mas tem uma coisa, o Deus que nós servimos, Ele não mudou. Ele traz novamente. Ele traz novamente. Ele se manifesta. Ele age, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero Deus agindo, eu quero Deus agindo, eu quero Deus agindo, eu quero que Deus venha agir. E como a campanha de libertação, Deus me deu esse tema, porque esse tema de Abacuque 3:2 é libertação. Amém? E nessa noite, o nosso Deus, Ele está aqui para quebrar prisões. Deus, irmãos, vai quebrar prisões aqui. Eu quero já, debaixo da misericórdia e graça do Senhor, dizer que haverá mudança. Haverá mudança. Haverá mudança, mas é para melhor. Amém? Irmãos, a palavra que o Senhor me deu é Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios capítulo 3 de Provérbios, versículos 5 e 6. Que diz, vou esperar os irmãos acharem. Amém? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amados, eu quero pregar subordinado a um tema. E o tema é: deixe Deus agir na tua vida. Eu vou repetir: deixe Deus agir na tua vida. Abacuque clamou ao Senhor de todo o seu coração. Nós não estamos no Antigo Testamento, não. Nós não estamos na situação de Abacuque, não, também não. Nós não estamos esperando um Salvador. Aliás, esperamos o arrebatamento da igreja. Porém, o Salvador nós temos, Jesus. Se nós não estamos esperando, como Abacuque estava esperando, dentro daquela situação que Abacuque estava vivendo, hoje nós não estamos vivendo aquela situação, porque é então que nós, muitas das vezes, não somos felizes. Porque é então que muitas das vezes nós não temos uma firmeza na presença de Deus. Porque é então que muitas das vezes a nossa vida vai muitas das vezes de mal a pior.
Porque é então que muitas das vezes a angústia é mais forte do que a alegria do Espírito. Então, porque é então que as obras da carne é mais forte do que o propósito de Deus, do que o fruto do Espírito. Porque é então que nós vivemos mal em embaraços. Porque é então que muitas das vezes, mesmo estando livres, nós nos sentimos como se estivesse presos. Por que é? Porque é que o povo que era para ser feliz, abençoado, próspero, andar de cabeça erguida, andar profetizando, andar ganhando almas, andar transmitindo a alegria de Cristo, imitando a Cristo, aleluia, transpirando o perfume de Cristo, ou ao contrário, vive uma vida como se fosse uma gangorra, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora quer Deus, outra hora está desanimado. Uma hora confia, outra hora duvida. Uma hora se entrega, outra hora sai fora dos propósitos de Deus. Deus quer fazer uma mudança nessa noite. Deus quer fazer uma mudança nessa noite. Deus quer tirar a mão do inimigo, sabe? Deus quer tirar a barreira, entende? Deus quer tirar o impedimento, está entendendo? Deus quer tirar, aleluia, o que está impedindo você de andar. Deus quer tirar, aleluia, os empecilhos do teu caminho. Deus está na tua frente nessa noite. Não temas. Deus, Ele não acusa, não. Muito pelo contrário. O Espírito Santo, Ele não acusa, Ele convence. Eu não estou aqui para acusar. Eu não estou aqui para apontar. Eu estou aqui para dizer que há esperança para a tua vida. Há jeito sim para você. Há esperança para o teu negócio. Deus vai entrar na tua causa, Deus vai mudar a situação, Deus vai pelejar por você. Quando nós falamos do agir de Deus, nós entendemos, em primeiro lugar, que o agir de Deus tem propósito. Deus, Ele não faz alguma coisa por fazer. Deus, Ele não permite uma situação por permitir. Deus, Ele não se move em vão. Deus tem propósito. Há um propósito no coração de Deus. Deus, tudo que fez, fez com um propósito. Tudo que fez, foi visando lá na frente. Deus não fez e falou assim, vou ver até onde vai. Não, Deus não fez assim. Deus fez com propósito. Então, em primeiro lugar, eu entendo que o agir de Deus tem propósito. Eu me lembro que Paulo, uma certa feita aos Filipenses, ele disse que ele estava certo, que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até a vinda de Cristo. Nós não estamos aqui em vão. Nós não estamos aqui para ser estrela, para ser espetáculo, para se aparecer, para ser melhor do que alguém, para mostrar a nossa roupa, para mostrar o nosso cabelo. Não, nós estamos aqui porque Deus tem um propósito na nossa vida. Nós estamos aqui porque Deus, através da nossa vida, está visando outras vidas. Deus é o maior negociador. Mas o negócio de Deus, Ele dá o recurso, Ele dá a ferramenta, Ele dá o valor e Ele dá a recompensa. Como que pode eu não merecer nada e ainda Deus tem uma recompensa para mim? Como pode? Tudo que eu faço, eu preciso da ajuda de Deus. Tudo que eu faço, eu preciso do agir de Deus. E mesmo assim, Deus tem recompensa. Mesmo assim, Deus promete te honrar. Mesmo assim, um dia Deus levantou o profeta e disse que ia te colocar no meio dos príncipes. Talvez você achou que era brincadeira. Talvez você achou que era emoção. Mas Deus falou, Ele vai te colocar. Pode ter certeza disso. Conheci um ex-presidiário que muitas das vezes a pessoa dizia para ele assim, os profetas, Deus levantava os profetas e falava assim, vou te colocar no meio dos príncipes. Mas ele via vários profetas falando a mesma coisa, ele achou que era brincadeira. Ele saiu da prisão, se especializou na área de manutenção de helicóptero, e Deus colocou ele no meio dos príncipes mesmo, dos governadores. Conheceu o governador de São Paulo, entrava lá, tinha livre acesso, porque Deus prometeu. Mas eu quero dizer que isso é pequeno para o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai chegar em lugares, vai ter pessoas possessas de espírito de legiões, e Deus já falou com você. Deus vai fechar terreiro, na Gaia Sóvia.
Deus vai fechar terreiro. Sabe o que é a mãe de guia lá? Ela vai se curvar e vai dizer: o teu Deus é vivo, o teu Deus é maior. Eu quero esse Jesus. Quando você entrou aqui, eu senti a paz. Quando você entrou aqui, eu senti a alegria que você tem na sua vida. Deus não está olhando para a tua vida e vendo você sentado simplesmente na igreja de Jordanópolis, não. Deus está vendo você dentro do propósito dele, caminhando nessa terra. Sabe o que é caminhar? Caminhar não é ficar parado. Caminhar é ir aonde o Senhor quer enviar. Sorabadaia séria, nagaia súbia, nerevanai. Se prepara. Está só começando. Você começou a sentir um calor diferente, assim, algo queimando. Sabe, uma força, uma ousadia, uma autoridade. E quando você está assim, o inimigo ele não chega perto, porque ele não é besta. Ele sabe que se ele chegar perto, ele não consegue, ele não tem poder. Ele se aproveita quando você está fraco. É sobre isso que eu quero falar. Primeiro, o agir de Deus tem propósito. Segundo, o nosso propósito e o nosso querer nem sempre é da vontade de Deus. Quantas vezes isso é falado na igreja, irmãos? Nós ouvimos e mesmo assim não consultamos a Deus e vivemos mal. Nos decepcionamos. Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O Senhor pesa o espírito. O Senhor pesa a intenção. Ou seja, Deus julga a intenção do coração, irmãos. Talvez o seu entendimento está dizendo para você: está tudo bem. Isso aí que você está passando, todo mundo passa. Está normal, fica tranquilo. Talvez passou meses, passou ano, e você se acomodou. E você se desviou do foco, sabe? O foco. Eu aprendi algo com o Senhor, irmãos. E eu preciso dizer à igreja: Deus não divide a sua glória com ninguém. Não adianta, queremos ser vistos. Não adianta, queremos aplausos. Ou queremos elogios, ou queremos ter as pessoas do nosso lado. Ao contrário, Deus vai permitir as pessoas se afastar de você. Eu sei, irmão, o que é você esperar alguém visitar você e não ir. Eu sei o que é nós se acomodarmos e começarmos a colocar a culpa nas pessoas. Chega, irmão, nós estamos vivendo os últimos dias. Até quando nós vamos apontar o erro das pessoas? Até quando nós vamos justificar as nossas falhas? Até quando nós vamos viver deixando acontecer? Tanto fez como tanto faz. Ou Deus faz assim, ou eu também não faço nada. Deus não chamou você para isso. Olha o que nós lemos aqui, Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é se estribar? É firmar-se nos estribos. Quem conhece estribos aqui? Que é colocado na sela do cavalo. Quem monta no cavalo coloca o pé. De um lado tem um estribo e do outro lado tem outro estribo. Ou mais fácil, se estribar é ter como fundamento. Não confie no teu próprio entendimento. Não confie na tua própria sabedoria, irmão. Às vezes a nossa mente, o nosso entendimento diz que vai dar tudo certo. Não, Deus está se agradando, está tudo bem, vai assim mesmo. Não. O Espírito de Deus, ele tem ciúme de você. Onde você coloca a sua mão, Deus aprova. Onde você tem colocado os teus pés, Deus aprova.
A conversa que você tem entrado, Deus aprova. O que os teus olhos estão vendo, Deus está aprovando. Olha, o Espírito de Deus tem ciúmes. Não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. O que Deus tem para você é maior. E esta luta, os ardis de Satanás está sufocando o teu coração. Você se fechou, você deixou de ser aquilo que mais agrada a Deus. Você deixou de fazer aquilo que Deus mais se agrada. Hoje Deus me trouxe aqui, eu não ia pregar, ia ser outro. Mas Deus falou para mim encerrar aqui, eu vou encerrar. Te dizendo que o teu Deus não esqueceu de você. Irmãos, Deus é na vida dessa igreja. Se Deus não fosse na vida dessa igreja, eu não entrava aqui. Você não estaria aqui. E eu digo isso porque Deus tem um propósito nessa igreja. E a igreja é você. É a sua vida. Deus quer te fazer chegar além do que você imagina, do que você pensa. Deus tem um propósito na vida dos seus filhos. Deus não deu o seu filho por dar, irmão. Deus é soberano. Até quando, irmão, nós vamos deixar de entender o que a palavra diz e vamos ficar aí confiando no nosso entendimento, no que fulano falou, no que Bertano falou? Deus tem algo melhor para você. Um dia eu vi um grande pregador no lugar chamado Abala São Paulo, dizendo assim, que Deus, ele disse que Deus falou com ele, que há pessoas que nasceu para brilhar menos, e há pessoas que nasceu para brilhar mais. Eu não quero aqui dizer que Deus não falou com ele, mas eu quero dizer que Jesus, ele fala diferente. Jesus, ele pega o pobre necessitado, ele pega aquele que está lá no anonimato, aquele que ninguém dá nada, e ele levanta com mão forte. Irmãos, eu não sei te explicar, isso agrada o coração de Deus fazer isso. Quanto mais humilhação, quanto mais afronta, quanto mais perseguição, quanto mais desprezam, quanto mais criticam, quanto mais nos rejeitam, mais Deus levanta. Talvez o diabo pensou que você ia voltar como voltou nos outros cultos, mas hoje o Espírito Santo, não é eu não, é o Espírito de Deus que está trabalhando dentro de você. O teu propósito não é o propósito de Deus. A tua vontade não é a vontade de Deus. O agir de Deus tem propósito. O nosso propósito, o nosso querer nem sempre é da vontade de Deus. Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque assim como a chuva e a neve desce do céu e para lá não torna, desce a terra, rega a terra, dá semente ao que semeia e pão ao que se alimenta, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, sem antes fazer o que me apraz, sem antes fazer o que me agrada. Isaías 43:13, Deus falou através da boca do profeta Isaías. Porque antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? O diabo aproveitou que o escudo da fé na tua vida estava baixado e lançou um dardo. Ele disse para você que a tua vida não faz sentido e que você deveria parar. Você se entristeceu e se afastou, mas o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: eu continuo mesmo, eu vou te abençoar, eu vou te levantar, eu vou mudar a tua história. Ai, a sorvenabadácia.
Para Deus não existe legião que impeça o poder dele agir. O inferno foi envergonhado, foi saqueado, foi tomado. A Bíblia diz que nem a chave do Hades, nem a chave da morte o diabo tem. Diz a Bíblia, lá em Apocalipse 1,18, e aquele que vive pelos séculos dos séculos, e estive morto, mas revivi, e tenho a chave da morte e do inferno. Irmãos, a vida está no poder de Deus. Você não está de pé no século 21 por estar. Você não é uma obra mera do acaso. Você não veio do Big Bang, você não veio de um cientista maluco que inventou e você não. Você veio de um Deus que tem propósito. Talvez antes não tinha valor, talvez antes as obras eram de trevas, talvez antes você estava nas trevas, mas Deus te chamou como um filho amado para as obras da luz, para ser luz, para brilhar na presença dEle com as boas obras, a fim de que os homens vejam as boas obras e glorifiquem o teu Pai que está nos céus. Não pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Tem como esconder? Imagina você uma montanha de rocha, de pedra, e lá uma casa edificada, lá em cima. Tem como esconder? Não. Tem como esconder essa luz que está aqui em cima? Não. Acendeu, todos vamos ver ela. A não ser que ela queime, mas aí põe outra. Assim não pode esconder a tua vida. Você não entendeu ainda que você incomoda o inferno. Você não entendeu ainda que a tua vida está debaixo do propósito de Deus. Que Deus, aleluia, comprou uma briga pela tua vida. Que Deus já entrou na tua causa, Deus já entrou na batalha. E Ele é general de guerra. Quando precisa, Ele envia os anjos com a espada desembainhada. E corta demônio para cá e vai demônio para lá. Mas você não fica caído. Mas você não fica prostrado. Abadarás, Anagaia, Súvia. Primeiro, o agir de Deus tem propósito. O nosso propósito e o nosso querer nem sempre é da vontade de Deus. Sabe por que nós ponhamos em dúvida o que Deus tem na nossa vida, irmãos? Eu vou te explicar o porquê. Lá em Apocalipse diz que havia uma igreja que perseverava, que tinha paciência, que falava a verdade, combatia os falsos apóstolos. Ou seja, Jesus começou elogiando essa igreja. Mas Jesus disse assim: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E sabe que há muitas especulações a respeito do que é o primeiro amor. Mas lá em Coríntios diz, Paulo fala, a igreja de Coríntios: mas temo que algum de vós, ou alguns de vós, percam a simplicidade que há em Cristo Jesus. Sabe o que é o primeiro amor? É a simplicidade. Nós não ensaiávamos louvores, nós louvávamos da alma. Mas por que você está dizendo isso? Porque Abacuque estava vendo a destruição que ia vir. Mas Abacuque, irmãos, ele fez uma declaração, mesmo sabendo que a situação seria ao contrário. Mesmo sabendo que poderia vir o mal, que poderia faltar aquilo que atendia às necessidades maiores do seu povo, ou dele mesmo. Ele não ensaiou, mas ele gritou da alma e disse: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas,
Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força, e os meus pés, como os das servas, me fará andar sobre as minhas alturas. Você tem um Deus que pode te livrar. Você tem um Deus que ainda salva. Você tem um Deus que ainda transforma. Talvez a confiança se foi. E você, para mostrar para as pessoas que está bem, você já até ensaiou alguns discursos. Talvez você tenha até resposta na ponta da língua. Como é que você está, irmão? Estou bem, graças a Deus, estou bem, graças a Deus. Jesus está no controle, Jesus está no barco. Ah, está tudo bem, irmão, está tudo bem. Jesus estando no barco, vai tudo bem, né? Mas lá dentro você sabe que está faltando algo na sua vida. Você sabe que você não está vivendo o que era para você viver. Você sabe que está fazendo algo que não agrada a Deus. Você sabe que não está bem. Você sabe que num culto, por mais avivado que seja, em vez de você sentir alegria, você se sente acusado. Você se sente acusada. Mas está escrito que nós temos um advogado junto ao Pai. Se alguém pecar, nós temos um advogado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda imundície, todo pecado. Jesus quer te dar vestes brancas nessa noite. Jesus quer te dar vestes louvores nessa noite. Jesus quer te ver novamente entrando no Santo dos Santos. Arabadara Súria, Madara Rácia. Sabe quando você, lá na sua casa, você começava a louvar. Daqui a pouco a lágrima descia. E vinham línguas estranhas. Você começava a sapatear. As pessoas criticam tanto sapateado. Mas se soubessem como é bom ser tomado pelo poder de Deus. Se eles soubessem como é bom quando o Espírito Santo nos envolve. A alegria é tão forte que nós não conseguimos conter. Nós, aleluia, não entendemos. E passamos somente a adorar. Passamos a glorificar. Passamos a falar em línguas, a cantar cânticos espirituais. Mas o inimigo da nossa alma, ele tem raiva, ele tem ódio, ele tem inveja disso. Como pode essa pessoa, eu persigo ela? Como pode essa pessoa, eu maltrato ela? Eu tenho todas as formas para ela. E ela continua na igreja, ela continua feliz. Às vezes o marido não está aqui. Às vezes a esposa não está aqui. Às vezes os filhos que você tanto deseja que estivesse aqui não está. Mas você continua louvando o Senhor. Continua confiando em Deus. Continua confiando no Senhor. Porque o nosso refúgio vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi, irmãos, uma certa feita ele ora para os montes. Esses irmãos não sabem. Outros povos adoravam deuses estranhos nos montes. Ele olhava para o monte, quem sabe ali era adorado, quem sabe o Deus de Baal. Quem sabe ele olha para outro monte e era adorado outros deuses, demônios. Mas ele olhou para os montes, ele olhou para o alto. E ele declarou: o meu socorro vem do Senhor. Quando você pensar que é um dia como outro qualquer, Deus vai te surpreender. Se prepara porque tem surpresa de Deus. O ano não acabou. Se porventura o ano acabar, outro ano chega. Mas Deus continua no controle da sua vida. Para finalizar, eu gostaria de dizer aos irmãos, antes de fazer o apelo aqui, não é pela nossa força, irmão, não é pelo nosso saber, aprenda isso. Por que nós não seguimos os exemplos que é para nós seguirmos? Porque muitas das vezes nós deixamos de olhar para o alto e passamos a olhar para a aparência. Por que homens
que tinha tanto conhecimento, como Paulo. Antes de Jesus ter ido ao encontro de Saulo, né? Ele era doutor da lei, fariseu nato, extremamente zeloso. Mas ele considerou todo aquele conhecimento que ele tinha, sabe como o quê? Como esterco, para que Cristo resplandecesse na face dele, para que o mundo olhasse para ele e visse Cristo. Sabe o que acontece? É interessante Provérbios 3 aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apóies. Não tenha como fundamento, como alicerce, como escória da tua vida o teu próprio entendimento. O que nós estamos fazendo para que Cristo resplandeça na nossa vida? Para que Deus levante a sua face no nosso rosto e o mundo veja a glória dele em nós. Eu sempre falo isso e sempre vou dizer, eu não quero ser mais um animador de plateia. Chega, irmãos, a síndrome do papagaio. Receba, receba, olha para o teu irmão do lado, receba, receba. Deus não precisa de nada disso. Nós respeitamos a característica de cada um ministra como achar melhor. Mas nós já se cansamos de autoajuda. Cansamos de pessoas que vivem de aparência. O culto acaba e não tem transformação. O culto acaba, aquela emoção, empolgação foi embora. Acabou. E a vida não mudou. Mas eu quero te contar algo aqui que talvez para você seja um segredo. Deus quer ter intimidade com você também. Deus não tem queridinhos, esse grupinho aqui eu vou tratar melhor, e aquele grupinho ali, eu vou deixar eles cortando cana. Eu vou deixar eles lá na roça, se dando mal, suando. Não, Deus não tem isso não. Deus, Ele tem prazer de revelar segredo a pequeninos. E Deus nessa noite está renovando o dom de revelação na vida de crente aqui. O dom de visão está sendo renovado aqui nessa noite. O dom de profecia está sendo renovado aqui nessa noite. O dom de interpretação de língua está sendo renovado na vida de crente aqui. É assim, é simples assim. É simples assim. Deus pega talvez um banana e fala, mas é porque a glória é dele. Deus não precisa de espetáculo, ele é o espetáculo, ele é o centro, ele é digno de toda a glória, ele é digno de todo louvor. Chega de respeitar o homem e de virar as costas para Deus. Chegou o momento de nós olharmos para o nosso Deus e dizer: Deus, eu me alegrarei em ti, eu vou exultar, eu vou cantar. Ainda que esteja um pouco desafinado, Senhor, vem do coração, receba. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus não quer te ver no chão. A salvação, para finalizar agora, a salvação e o livramento pertence a Deus, amém? Ele vai agir na tua vida quando você aceitar a vontade dEle. Deus age na vida de quem? Quem aceita a vontade dEle. Quem aceita o propósito dEle. Quando aquilo que nós chamamos de propósito não é glorificar o nome do Senhor, não é cooperar para o crescimento da obra, não é para que o nome de Deus seja proclamado. Quando o desejo do nosso coração é egoísta, quando o desejo do nosso coração é de se aparecer, é impossível Deus honrar. Talvez a empolgação tenha te levado longe, mas se você não está colocando Deus em primeiro lugar, é impossível Deus te honrar.
É impossível Deus agir na tua vida. Eu não quero te enganar, mas eu quero te dizer que ainda há tempo, ainda há tempo. Conserta o altar, repara o altar, manda trazer os cântaros de água, manda encher e clama ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que Ele vai responder com fogo. Ele vai te responder, Ele vai te honrar para a glória e louvor do nome dEle.